Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a nossa gloriosa e profunda Venezuela do Sul. Ah, doutor, as palavras têm força, não fale Venezuela do Sul, porque acontece, já aconteceu, minha senhora, já aconteceu. Acorda para a vida. Muito bem. Os tontos e as tontas, como de sempre, há muitos tontos e tontas no Brasil e na direita. Nós, tontos e tontas da direita, vou me incluir para que vocês não, né? Bom, muitos de nós ficaram no primeiro dia do julgamento, onde se avaliava a aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro, se tornaria Bolsonaro e mais 7 ou não réus. O Fux fez um showzinho, faltou passar batom, fez um showzinho, pousou de garantista, de quem estava preocupado com dosimetria de pena, individualização de pena, de quem estava preocupado com validade de delação, com arguição, ou seja, a argumentação de nulidades futuras desse processo. O Fux deram um personagem para o Fux, e Fux convenceu um monte de tontos que quase se fuxeram. Pois é. Bom, eu disse, jogo de cena, outros disseram, né? Aquela coisa, né? Um faz o papel da polícia, outro faz o papel de não sei o quê. Muito bem, o que eu quero dizer é o seguinte: não demorou muito, horas depois desses 2 dias de maravilhoso julgamento, a verdade começa a aparecer. A verdade, né? Vamos ver. Olha que interessante. Primeiro, vamos analisar a matéria desta Mona Lisa. Mona Lisa. Raquel Landim. A Mona Lisa. Não do Da Vinci, mas a Mona Lisa do UOL. Vamos analisar essa matéria aqui do UOL, de Raquel Landim, que diz o seguinte: Moraes e Fux conversaram e riram em sala de lanches após julgarem o Bolsonaro. Não é? Ei, rapaz, é por isso que o presidente deles, o Barroso, chamou-nos a todos de manés. Eu mesmo sofro muito às vezes aqui quando leio milhares de comentários. Alguns deles aqui neste canal demonstram o quão muitos de nós somos ingênuos, despreparados, não sabemos identificar o que está acontecendo a um palmo dos nossos umbigos. Somos muito ingênuos, muito bobos, né? Muitos influenciadores, inclusive desta plataforma, estavam dizendo, ou alguns ditos advogados, inclusive, olha, o Fux vem aí, o Fux, eu não sei o que, deixem de ser besta. O Fux é o cara que mata no peito, não é, Zé Disseu? Muito bem, está aqui a matéria da Raquel Landim, no portal UOL. Os ministros Moraes e Fux conversaram e riram tranquilamente na sala de lanches do STF, logo após a aceitação da denúncia contra Bolsonaro. Contaram à coluna pessoas que presenciaram a cena. Ei! Vocês pagam muitos impostos para essa risadaria. E pior do que a risadaria é o desrespeito à Constituição. É um julgamento bem à margem da Constituição. É ou não é? É ou não é? As pessoas estão reclamando que os advogados foram muito polidos, pediram muitas licenças, muitas escusas, muitos respeitos, com todo respeito. As pessoas estão aqui dizendo as enxurradas para mim, doutor, esses advogados não poderiam ter sido um pouco mais combativos, etc, né? E tal. Todos não poderiam ter tido, ou quase todos, um pouco de doutor Sebastião Coelho. Todos precisavam ser que nem o advogado do Braga Neto. Aliás, é um grande advogado, o advogado do Braga Neto. Vocês sabem que eu gosto do advogado do Braga Neto. Bom, pessoal, vamos analisar aqui. Há de tudo. Há advogados que realmente aquele é o estilo do advogado, ele é mais protocolar, ele sabe o que está fazendo, mas é o estilo. Há outros que é o estilo, mas também é estilo deles lamber as togas, porque eles de fato têm outros processos ali, entendeu? E há outros que de fato
estão usando de uma... Sabe a maratona? Sabe o que é uma maratona? A maratona é o seguinte, um processo é uma maratona processual. Vamos imaginar a maratona do atletismo. É um percurso, em regra, é um percurso longo e que você tem que manter um certo ritmo. Se você sair correndo muito, como se fosse uma prova de 100 metros rasos, você vai se cansar rápido, vai enfadar rápido, vai perder energia, não vai ter como continuar o combate. Provavelmente, alguns desses advogados estão agindo assim. Olha, essa foi apenas a primeira etapa. Uma etapa, em verdade, de pré-julgamento. É uma etapa quase que processual, porque é agora que se aceitou a denúncia contra esses 8, mas tem outros núcleos. Para esses, já já é que vai começar o processo. Talvez alguns desses advogados estejam como tal qual um maratonista esperando o momento, né? Cada momento pede uma energia. Outros não se enganem. Outros estão ali se lixando para os seus réus. Estão ali, de fato, fazendo média. Aliás, infelizmente, a minha classe, eu digo de modo geral, não digo nem somente a minha classe, de um modo geral, gosta da esquerda, lambe a esquerda, adora a esquerda e, no fundo, sim, flerta, adora um autoritarismo. Claro, conquanto que, imagine, esse grupo Prerrogativas, eles estão fazendo isso por amor ao país? Quantos desses de grupos Prerrogativas estão no governo? Alguns estão nos Correios, outros estão sendo nomeados pela Janja, sim senhor e sim senhora, para tribunais, inclusive Superior Tribunal de Justiça, já já Supremo Tribunal Federal. Não é verdade? Pois é. Mas voltando aqui, pessoal, então nós estamos vivendo o país da risadaria. Pisoteia-se sobre princípios constitucionais, sobre a vontade da nação, mas ri-se muito. Ri-se muito. Nós vivemos para ver um ministro comunista do STF provocando católicos com a imagem de Nossa Senhora atrás de sua mesa de trabalho, em cima de um aparador. Isso não é provocação? Isso é uma provocação. Muito bem, Moraes e Fux conversaram e riram, morreram de rir tranquilamente na sala privada de lanches do STF. Logo após a aceitação da denúncia contra o Bolsonaro e seus aliados. Contaram, quem contou isso? A Raquel Landim? Pessoas que lá estavam. Adoro isso, pessoas que lá estavam. A percepção dentro do Supremo é que não existe animosidade entre os dois. Eu também acho que não, Apesar de políticos e advogados tentarem explorar politicamente, juridicamente, também as divergências levantadas por Fux durante o julgamento. Pessoas que frequentam o STF afirmam que Moraes e Fux são amigos. Respeitam o dissenso que para trabalhar em colegiado é preciso ter independência. Independência não, né? Ai. Gente, o princípio do colegiado, e se pensou em tribunais, justamente porque o tribunal, enquanto um órgão julgador, que pode ser subdividido em órgãos julgadores menores, como as turmas, câmaras, etc. Turmas, vamos aqui pensar, que nem no STF. Vejam, os juízes, aliás, como qualquer juiz, até de primeiro grau, ele está ali para julgar conforme a sua consciência e conforme o direito, por óbvio. Eles têm, o juiz, inclusive, é um cargo maravilhoso, para quem sabe o que é ser juiz. Ele tem inamovibilidade, não é? Ele não pode ser jogado para cima e para baixo de acordo, transferido para cima e para baixo de acordo com alguma decisão que tome no processo. Ele tem vitaliciedade, só sai de fato, se tudo for bem, só sai hoje em dia com 75 anos, né? Aposentadoria compulsória. Ele tem irredutibilidade de vencimento, ou seja, por uma decisão aqui e acolá que desagrade os poderosos, ele não pode ter o seu salário diminuído. Quer dizer, é independência, era para ser, né? Só que às vezes alguns não são independentes porque eles se encantam pelo vil metal. E quem se encanta pelo vil metal sempre tem senhores que são donos de suas almas. É ou não é? É ou não é? Então, olha, é normal. É normal, então, que num tribunal, cada ministro pudesse dar o seu voto de acordo com
a visão que ele tem dos fatos, a análise que ele tem dos fatos, ele não tem obrigação nenhuma de agradar a colega de tribunal, ao outro, ao xerifão, ao de acha quatro, não tem nenhuma obrigação. Só que o que é que acontece no tribunal? Tá todo mundo junto e agarrado, ninguém larga a mão de ninguém, nem mesmo o Mendoncinha, o amigo da Oncinha, o Mendoncinha, nem o Cássio Nunes, né? Tá todo mundo na mão de todo mundo. Todo mundo, gostei dessa expressão. Talvez seja verdade. Tá todo mundo na mão de todo mundo. Então é isso. Então os caras estão aí. De que vale ter uma mídia, uma imprensa, que todos os órgãos de imprensa falam a mesma coisa, é um consórcio. De que vale ter um tribunal, um colegiado, como essa primeira turma de 5, de todos e voltam-se, todos, ou os 11, todos voltam com o Xandoca da Silva, não é? Muito bem. É que o Xandoca aprendeu mandarim. Pessoas que frequentam o STF, continua a matéria da Raquel Landim, a matéria que diz que o Fux e o Moraes gargalharam, quase que acasalaram entre si após tornarem Bolsonaro réu. Pessoas que frequentam o STF afirmam que os dois são amigos, respeitam o dissenso e não sei o que, não sei o que. Fux já havia antecipado com o pedido de vistas no caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que pinchou a estátua, que estava incomodado com o tamanho da pena imposta a ela e que queria examinar com cuidado os crimes imputados e as atenuantes. O tribunal, o ministro questionou se os crimes... Isso aí tudo vocês já sabem. Tudo isso aí vocês já sabem, né? Veja, o Fux está fazendo um papel. Escalaram o Fux para parecer o mocinho do tribunal. No caso da Débora, olha como o Fux é bonzinho. Pediu vistas para tentar revisar a pena. Veja, não adianta revisar a pena no sentido só do tamanho da dosimetria. A imputação que se faz a Débora está equivocada. Aquela mulher, todos sabem, aquela mulher, se nós estivéssemos numa situação de temperatura democrática, temperatura e pressão democrática, aquela mulher nem crime de dano teria cometido, nem crime de dano qualificado por ser contra o patrimônio público teria cometido, porque o bem jurídico, que é o patrimônio público, que se avalia no crime de dano, sequer foi colocado em perigo quando ela pega um batom e pinta uma estátua de concreto, sei lá que de acha aquilo, pedra sabão. Gente, o batom passou água e sabão, sai. Então nem a estátua... Agora não, mas o Alexandre de Moraes diz, não foi, é uma questão simbólica, não foi só um batonzinho, é um não sei o quê. Pera lá, vai forçar a mão na barra vai forçar assim lá adiante? O que é isso, rapaz? Então o que está fazendo o seu Fux? O que estão fazendo todos eles? Colocaram uma pena lá em cima, com imputações indevidas à mulher. Agora, magnanimamente, vão baixar um pedacinho. O seu Fux, não adianta ficar reconhecendo atenuante, não, doutor Fux. Para tirar um pedacinho da pena, a revisão que tem que ser feita, e um dia será feita, um dia o será, a revisão é no sentido de que essa mulher atentou contra os bens jurídicos o que se está dizendo no tribunal que ela atentou contra o Estado democrático de direito, ela tentou abolir o Estado democrático de direito? É claro que não. Por absoluta impropriedade dos supostos meios empregados? É claro que não. É uma hipótese crassa de crime impossível. Estudante de terceiro semestre sabe disso. Um mero iniciado em teoria geral do direito penal sabe disso. Mas aí vem o Fux, garantista de Araque. Não, nós temos que reconhecer aqui para tirar um dedinho dessa pena aqui, porque ela tem uma... Tá de brincadeira? Ela não atentou contra esses bens jurídicos aí, ela sequer atentou contra o patrimônio público, porque, veja, o bem jurídico sequer esteve em perigo. É um batom.
Não se pode nem dizer em crime de dano. Entenderam isso? Bom, deixem de... Vocês, nós brasileiros, adoramos um herói. Surge um Fux, o Fux, que é um ministro bem mediano, abaixo de mediano no histórico do STF, para quem conhece a história do STF, mas agora se tornou por 8 horas herói dos bobos, né, da direita. Bom, muito bem. Olha aqui. Matéria do UOL, de hoje, 27 de março. Fux quer parecer, ou seja, ele está fingindo juiz garantista. Ele quer parecer juiz garantista, mas não ameaça julgamento. Matéria do UOL. Quem está nessa matéria aqui? Mônica Bergamo. As discordâncias apresentadas por Fux durante o julgamento de Bolsonaro na primeira turma são naturais e positivas, não representam ameaça ao processo, avaliou Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Que vergonha de minha classe. Eu quero saber que tipo de direito vocês vão praticar. Numa democratura não existe direito, porque todo mundo vai seguir a cartinha dos democradores. A cartilha e a cartinha, né, Temer? Temer, pai de democrador, criador de democrador. Não existe direito no estado de exceção. Dê seu like, inscreva-se. Tempos melhores virão. Tem dias que não são os melhores, tem semanas que não são as melhores, mas nós não devemos ser feito hienas. Vocês são homens e mulheres adultos, pois não? Alguns de vocês com mais de 50 anos, pois não? Tenham decência, tenham dignidade, tenham compostura, mantenham-se em posição.